Diz assim então a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 29. Isto é o que lhe hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos, e os farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redênio de sobre o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos, e as vestes de seus filhos. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redênio do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. Um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos,
e com o movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, porque por cheiro suave perante o Senhor é oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e sua oferta alçada será para o Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos lendo a sua palavra, Senhor, a cada quarta-feira, e nós vamos hoje, com a sua permissão, ler mais 4 capítulos deste livro tão precioso, Senhor. O que nós pedimos é que o Senhor fale conosco, tanto pela leitura, Senhor, como pelas breves reflexões que vamos fazer do texto, Senhor, que o Espírito Santo nos ensine e aplique a sua palavra ao nosso coração, com perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Deus Todo-Poderoso, seja louvado o seu nome, sejamos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vimos na quarta-feira retrasada, semana passada não fizemos, por causa da tempestade, bem na hora do culto, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui e, pela misericórdia do Senhor, vamos meditar nesses 4 capítulos de hoje. Então, meus irmãos, nós temos visto, desde os capítulos anteriores, e isso vai ser uma coisa muito importante agora nos últimos capítulos do livro de Êxodo, a produção do tabernáculo, dos instrumentos do tabernáculo, dos utensílios, e também a instituição do sacerdócio, através de Arão, dos seus filhos que vão exercer esse sacerdócio. E desde aquele estudo anterior, nós vimos, irmãos, que é muito importante nós observarmos que aqui Deus ele está dando uma demonstração para o povo de Israel lá no deserto, primeiro, meus irmãos, de quem Ele é, que Ele é Deus desse povo e que Ele veio para ser o Deus deles e que eles são o povo de Deus, mas também de que existe um grave problema com eles diante desse Deus santo. Deus é santo, mas eles são pecadores, né? Então eles precisam de purificação. E todos estes animais mortos e todas essas cerimônias aqui que nós já temos lido desde o estudo anterior, como vamos ler ainda hoje, isso aqui, na verdade, tipifica, ilustra a purificação que nós só temos na pessoa de Jesus, né? É muito interessante nós notarmos, nós vamos observar agora aqui, que Jesus ele está tipificado no sacerdócio e ele está tipificado também nos animais que são mortos, né? Então é preciso ter a purificação, porque Deus é santíssimo, irmãos. Uma coisa que fica clara aqui é a santidade de Deus, e nós somos pecadores, mas Deus graciosamente ele resolveu o nosso problema através de Cristo, e aqui Cristo está sendo anunciado, está sendo proclamado através de todo esse culto. O culto do Antigo Testamento ele era muito cheio de cerimônias. O Senhor Jesus vai dizer para a mulher samaritana, né, que não vai ter mais templo, que onde o povo de Deus se reúne, ali está acontecendo o culto através dele, que é Cristo, que é o mediador, que é o Salvador. Mas nesse tempo aqui ainda tinha o tabernáculo, tinha o lugar sagrado, tinha o tabernáculo, tinha os sacrifícios. Por quê, irmãos? Porque isso apontava para Jesus, né? Então Deus ele estava fazendo uma demonstração daquilo que ele iria fazer em Cristo. Então, esse trecho que eu li com vocês aqui, Deus está dando algumas
recomendações, nesses 4 capítulos nós vamos ler sobre essas recomendações, essas cerimônias, mas nos últimos trechos aí, né? Especialmente no último capítulo, nós vamos ver que o povo vai cair, vai pecar gravemente. Então, enquanto aqui o Moisés ele estava no monte recebendo todas essas orientações, o povo lá no arraial de Israel vai assim, forçar Arão, pressionar Arão, e eles vão fazer o bezerro de ouro. Então, esses capítulos aqui, eles acontecem todas essas coisas. É muito impressionante, mostrando o pecado do povo, né? E nós vamos ver então daqui a pouco, quando chegarmos lá. Mas veja, aqui o sacerdócio, Arão, Deus está dando orientações para a consagração de Arão. E é interessante uma coisa, Arão está lá no arraial e ele vai pecar. E Deus aqui está dando recomendações para a consagração de Arão. Então, para ver que tudo é pela graça de Deus, né? Não é pelo merecimento de Arão. Então, o que Deus diz aqui? Nós temos alguns elementos aqui muito importantes. O novilho, os carneiros, o novilho dos carneiros sem mácula, olha aí, sem defeito, né? Isso significa Cristo, nosso Senhor, sem mácula. Pães ázimos, bolos ázimos, tudo isso aqui, ázimos untados com azeite. E algumas vezes vai aparecer aqui, irmãos, o que está no versículo 10, diz assim, ó, farás chegar um novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Né? Então aquilo ali quer dizer o quê? Quer dizer que aquele animal, esse ato, né, aquele animal vai morrer no lugar deles. Aquele animal vai ser morto. Tá? É claro que animal nenhum purifica do pecado, mas Cristo está sendo aqui. Esses animais vão ser mortos, significando que Cristo morreria por nossos pecados. Né? Então, vai ter muito sangue nesses cultos, muito sangue, porque o sangue seria derramado, o sangue de Jesus. E a lavagem, né? Há nessas leis cerimoniais, lavagens. Então, nós temos aqui o versículo 4, por exemplo. Então, farás chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto de éfode, do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice e do éfode. Então nós temos aqui a limpeza, a purificação. No próprio Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos o batismo. E o batismo significa o quê? Também uma purificação, né? Então isso é simbólico. Purificação do quê? Não é meramente, ainda que eles realmente precisassem de lavar as mãos, ter aquela higiene por causa do próprio sacrifício, mas aquilo era simbólico, que apontando para a purificação dos nossos pecados. E, meus irmãos, nós temos ainda o versículo 7 que diz: e tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Então, eles estavam sendo lavados, purificados e ungidos. Então, essa unção, o que é? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, por exemplo, Cristo quer dizer ungido, né? Então, aquele que é ungido, que Deus escolhe para aquela tarefa. Deus escolhe, Deus capacita, né? E inclusive está relacionado também com a capacitação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, tudo isso, esses animais que são mortos, a consagração deles está apontando para Jesus, tanto nos animais que morrem, para que eles pudessem ser ali aceitos, purificados, né? Como na lavagem, na unção, e o próprio sacerdócio, irmãos, aponta para o sacerdote Jesus. Jesus é tanto, o que o livro de Hebreus vai mostrar? Que Jesus tanto é a vítima como aquele que oferece. Então Jesus, ele tanto é os animais, está tipificado nos animais que morrem aqui, que derramam o seu sangue, como também ele mesmo é o sacerdote, que entra no santíssimo lugar.
lugar nos céus, né? Que esse melhor dizendo, esse tabernáculo e esse sacerdócio aqui eram só símbolos, na verdade, do que Deus fez em Cristo, quando Cristo morre por nosso pecado e nos representa diante de Deus como nosso sacerdote. Então, nós temos tudo isso aqui. E esses animais são mortos, Arão é consagrado, e a Bíblia vai dizer também, meus irmãos, que nós mesmos somos tornados sacerdotes. Né? Que sentido? Nós somos aqueles que apresentamos Cristo diante das pessoas, oramos, intercedemos, então a igreja ligada a Cristo passa a ser também purificada, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Mas eu quero, meus irmãos, observar com vocês aqui um outro detalhe aqui importante, né? Observe, por exemplo, muita coisa aqui, irmãos, que a gente não pode destacar tudo, mas algumas coisas eu vou tentar aqui mostrar para os irmãos. O versículo 20, por exemplo, diz assim, observe: imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre as pontas da orelha direita dos seus filhos, como também sobre os seus dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar. Então, eles estão sendo, as orelhas, né, estão sendo purificadas, os dedos polegares dos pés e das mãos estão sendo purificados, significa que ele está sendo consagrado, seu corpo, seu ouvido, suas mãos, seus pés estão sendo consagrados para aquele ministério santo. Isso também tem muito a nos dizer sobre o próprio ministério pastoral de hoje, né? Que não é uma brincadeira, uma coisa muito séria diante de Deus. Todo serviço para Deus é santo, porque Deus é santo, né? Então aqui, e nós todos somos consagrados, a nossa vida é consagrada ao Senhor nosso Deus. Vamos continuar lendo então, meus irmãos, aqui. Eu parei acho que foi no verso 29, né? Vamos ler o 29 de novo, que diz assim: e as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidas com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão, seus filhos, comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne, das consagrações, ou do pão, até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu te tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificar. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com o cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos seus filhos,
de Israel e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Observe, meus irmãos, quantas vezes se diz a palavra santo, santo separado para o culto. Aqueles elementos não deviam ser levianamente usados. Observe o versículo 33 que diz: e comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerás, porque são santas. Então aquilo não era para ser feito de qualquer maneira, levianamente, sem honra ao Senhor. Não era qualquer um que podia comer, mas aqueles designados pelo Senhor. Era santo. Observe que, versículo 36, 7 dias para a expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Né? Vocês lembram que a arca não podia tocar na arca de qualquer jeito. Teve gente que morreu por tocar na arca de qualquer jeito. Né? Então, santo quer dizer que é sério, isso aqui é sério, não é uma brincadeira, né? Que Deus é santo. E diz aqui também, irmãos, olha o que ele diz, versículo 44, santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administre o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei o seu Deus. Então Deus é santo, esse Deus santíssimo, irmãos, onde ele está, diz o versículo 43, que ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Então onde ele está, tudo é santificado. Né? Aqui a santificação quer dizer separação, mas também quer dizer a pureza e santidade de Deus. E isso, meus irmãos, nós sabemos que acontece em Cristo. Nós somos pecadores. Imagine, irmãos, nós não podemos imaginar como é que Deus vê na sua santidade, na sua pureza, o mundo pecador. Só muita graça de Deus para não destruir esse mundo. Só muita misericórdia e só muita graça, mais ainda graça, para ele ter enviado o Filho dele. E é o Filho dele que morre na cruz, levando os nossos pecados para nos santificar, para pagar pelos nossos pecados e para nos transformar, para nos separar a Ele, para nós sermos santos. Então, isso aqui tudo a Bíblia vai falar. Esse é o centro de tudo. Deus vem habitar conosco. Eu queria ler de novo o versículo 43 ao 46, que diz assim: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administre o sacerdócio, habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ele salva do Egito, para ser Deus deles, para que eles sejam santificados. E o sacerdócio, vocês percebem? É um instrumento de Deus para fazer isso, porque tipifica o sacerdote Jesus Cristo, que vai falar lá no livro de Hebreus, por exemplo. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, o farás, e o seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado, será quadrado, e 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas, e com o ouro puro forrarás o seu teto, as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias para cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará a expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor.
Um detalhe aqui que nós vemos que haverá sacrifícios contínuos, de manhã e à noite, e também a lâmpada serão acesas, né? Queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Isso aqui aponta para o sacrifício de Cristo que todos os dias, meus irmãos, tem validade para nós e também deve apontar para as nossas orações, que devem ser contínuas, né? Nós devemos orar continuamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. Metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então isso aqui era para o sustento da tenda, né, do culto. Era um valor para todos, pequeno valor. Isso aqui aponta para o valor, meus irmãos, das nossas almas, que todos nós, na verdade, temos o mesmo valor diante de Deus e precisamos do mesmo resgate do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos, os seus pés. Olha a lavagem novamente, né? Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos, os seus pés, para que não morram. Vejam 2 vezes, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. O salário do pecado é a morte, né? Então está aqui lavagem apontando, é cerimonial aqui, mas aponta para a lavagem espiritual que o Senhor Jesus faria por nós. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 22: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura, mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim, e disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrar os sacerdócios. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem farás outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Veja, esse óleo então da unção, ungir, melhor dizendo, os utensílios, e ungir também os sacerdotes, né? Então, esse óleo aqui não era qualquer óleo, era um óleo especial, tinha uma fórmula, digamos assim, especial, e não podia ser usado para outra coisa, era santo ao Senhor. Vocês percebem que tudo com muita seriedade, né? Porque era um culto a Deus, irmãos. O culto a Deus é coisa séria, né? Não é uma brincadeira, não é invenção do homem. E diz assim ainda a palavra, versículo 34: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbamo, estas especiarias aromáticas e incenso puro em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo, e uma parte,
E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. De novo aí, então o incenso, agora o perfume, tinha também uma aplicação só para o culto, era santo. Santo será para o Senhor. O homem que fizer como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Nem óleo, nem o perfume poderia ser usado como uma coisa qualquer. Capítulo 31, meus irmãos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo labor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar com todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizemaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, e a todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrar o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que te tenho mandado. Então veja, Deus não somente ordena, mas dá o talento pelo seu Espírito a esses homens para eles fazerem tudo o que Deus tinha ordenado, com talento, né? Isso aqui mostra que os talentos vêm de Deus, né? Mas especialmente para o culto, Deus não somente ordena o culto, mas Deus também dá os talentos para que o culto seja feito. Agora, olha só uma coisa, irmãos. Versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Por qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Irmãos, então, apesar do trabalho que eles iam ter, eles não deveriam dizer assim: vamos ter o trabalho para fazer essas coisas, vamos entrar pelo sábado. Não, o sábado tinha que parar. O sábado é o dia do descanso, né? Do Shabat, o descanso. Então, um dia entre 7, eles tinham que descansar. Tá? Meus irmãos, agora veja como conclui esse capítulo 31. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Né? Então, quando tudo isso estava acontecendo, que Deus estava dando as suas leis, especialmente os 10 mandamentos aqui, essas 2 tábuas, deve se referir mais especialmente aos 10 mandamentos, aí vai acontecer esse triste fato do capítulo 32. Vamos ler agora. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos.
Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: Quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha dos seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado,
Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do seu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Meus irmãos, há tanta coisa aqui que nós poderíamos falar, mas eu quero fazer uma brevíssima reflexão para nós, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, observem que o povo cansou de esperar Moisés e quis fazer um Deus para si. Inventou um culto. Não esperou o profeta do Senhor, não esperou a palavra do Senhor, mas quis inventar Deus e um culto para si. Né? Deus já tinha dado, irmãos, os 10 mandamentos. Deus já tinha falado no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Deus já tinha dito no segundo mandamento: não farás imagem de escultura. E eles fazem exatamente isso. Eles produzem um outro Deus, um ídolo, na verdade, e fazem uma imagem de escultura. Né? E o que acontece aqui então? Acontece que depois que eles fazem isso, eles também vão se despir. Né? Então, não estão mais adorando a Deus, criaram um ídolo, criaram um culto para si. E observe o contraste aí, como Deus está dando um culto para Moisés, um culto santo, e eles rejeitam esse culto, inventam um culto e adoram um ídolo. E o que vai acontecer? Esse culto, ele leva à imoralidade também, leva à perversão sexual, inclusive, né? Como os cultos pagãos eram naquelas épocas, e toda vez que o povo se afasta de Deus, irmãos, eles vão caindo nesse tipo de pecado. Então, nós podemos observar aqui essas coisas. Agora, outro detalhe muito importante aqui é que Deus, na sua ira, manifesta que o que o povo merece é destruição. Mas Moisés funciona aqui como um intercessor. Moisés é um tipo de Cristo. O que a Bíblia está mostrando aqui? Que Deus, na sua ira, poderia nos destruir, mas Ele resolve não nos destruir. Né? O propósito dele é nos salvar. E Ele não nos salva por nós mesmos, Ele nos salva por causa do nosso Moisés. O nosso Moisés é Cristo. Moisés aqui funciona o tempo todo como uma espécie de mediador e como aquele que está interessado na glória de Deus. Veja que Moisés apela para a glória de Deus. O que falarão os egípcios? Né? E na verdade, aqui, meus irmãos, a Bíblia usa uma linguagem humana, falando de que Deus se arrependeu. Nós sabemos que na verdade Deus não é como nós, né? O propósito de Deus sempre é o quê? Sempre foi aqui realmente salvar essas pessoas. Deus não resolveu destruí-las aqui. Mas Moisés aqui, o ponto é esse, é que Moisés ele funciona como ele tipifica Cristo, intercede por nós, propicia Deus, pacifica Deus com o povo, e nós podemos ver, meus irmãos, que tudo é por Cristo. E outro detalhe aqui importante, falei já ainda há pouquinho sobre Arão. Deus estava falando de Arão, Deus estava dizendo, consagra Arão, e Arão faz isso aqui. E a desculpa de Arão é a mais absurda possível, irmãos. Ele diz aqui, versículo 21, Moisés perguntou a Arão, que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho de pecado? Então ele diz, Arão diz, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes como este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faze-nos o Deus que vai diante de nós, porque sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem. Então eu fiz, e saiu esse bezerro. Quer dizer, que desculpa, né? O Arão, a fidelidade dele não é ao povo, a fidelidade dele é ao Senhor. Não adianta ele dar desculpa dizendo que o povo é violento, o povo é mau, porque a nossa fidelidade é ao Senhor. Custe o que custar, meus irmãos. Mas aqui nós vemos a graça de Deus, que Arão foi escolhido sacerdote. Nenhum pastor, nenhum cristão é escolhido porque é perfeito, por causa da graça de Deus, por causa de Cristo, em Cristo.
Agora, é claro, meus irmãos, que esse Cristo, ele nos santifica, né? E aqui fica um alerta para nós. Eu queria fechar realmente com esse pensamento, irmãos. Aqui nós temos o culto ao Senhor em Cristo e nós temos o culto idólatra, que é a invenção do homem. E aí por isso que nós temos que pensar na igreja do Senhor dos nossos dias, né? Que o nosso culto deve ser o culto em Cristo e não uma invenção nossa, certo? Então não é da nossa mente, mas é aquilo que o Senhor nos dá para nós fazermos e em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe nesses 4 capítulos assim maravilhosos, né? Que nós, pela graça de Deus, podemos ler hoje. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós podemos, nessa noite de quarta-feira, ler estes 4 capítulos preciosíssimos, Senhor. Pedimos que aquilo que foi falado, comentado aqui durante a leitura, a própria palavra lida e aquilo que foi comentado, que seja realmente da sua palavra, venha, Senhor, ser aplicado ao nosso coração. E daquelas pessoas também que virem ouvir depois a gravação, Senhor, para que sejamos edificados na verdade de um Deus santíssimo, puríssimo, que não admite o pecado, mas que por causa da sua graça resolveu nos salvar e que nos salva nos dando o sacrifício de Jesus, que é tanto o sacerdote como o cordeiro que morre por nossos pecados. Nós possamos nos alegrar, Senhor, porque a salvação é absolutamente pela graça. Nem Arão merecia, nem Moisés, mas é tudo em Cristo. E Moisés aqui funciona como o nosso Cristo, aponta para o nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado por sua misericórdia e pedimos que o Espírito Santo nos santifique, Senhor, a mim e aos meus irmãos que estão aqui, aos irmãos da igreja, a todas as pessoas que vão ouvir esta gravação, que o Espírito Santo venha santificar no Senhor Jesus, fortalecer na palavra e na verdade, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém e amém.